aspas, porque muita gente já ouviu falar sobre ela, conhece ela do meio espírita, mas não a parte dela encarnada aqui. Bom, quando a gente fala de Divaldo Pereira Franco, quem é a mentora de Divaldo Pereira Franco? Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, quando esteve encarnada aqui na Terra, eu só vou tirar para ficar aqui na... Dá para vocês verem? Pode deixar, estou acostumada aqui. Aí ficou melhor. Tenho a impressão que vocês não veem. E aí, quando ela esteve encarnada aqui, ela esteve sobre Joana Angélica. Interessante, porque no começo do ano eu estava com a minha família no Museu do Ipiranga. E aí, não sei se alguém já foi no Museu do Ipiranga? Então, quem já foi, você vê que é aquele prédio lindo, maravilhoso. Aí você entra, você tem aquela escadaria. Aí você vê a estátua de Dom Pedro, naquela escadaria principal. Aí você sobe e aí no teto tem várias pinturas, pintura de várias pessoas, de vários ilustres que participaram da independência do Brasil. E lá eu vi uma freira. Eu falei, o que é essa freira? Aí eu fui dar um zoom, Joana Angélica. Eu falei, como assim? Alguém sabia disso? Ela está sendo homenageada lá no Museu de Ipiranga. E eu falei, quero saber como é que acontece com essa história. Aí eu fui atrás da história dela, porque a Joana Angélica que eu conheço, a história é o que o Divaldo conta, que quando ela era uma abadesa, ela estava na frente do convento, iria um grupo de portugueses invadir o convento, ela não permitiu, e ela foi morta por uma baioneta, né? Um golpe de baioneta. E só isso, mas ninguém fala do contexto que tudo isso aconteceu. Então é esse contexto que eu quero trazer, e até estava conversando com o Anderson agora há pouco, dentro desse contexto, de acordo com o Divaldo, que tem um vídeo dele, e ela falando da intenção dela, por que ela fez aquilo. Aí você fala, nossa, aí a cabeça faz assim, ó, pum. Mas vamos lá começar. Então, Joana Angélica, do Convento da Lapa, a independência da Bahia. Olha só que interessante, quando a gente fala de independência do Brasil, ela não começou e nem terminou no dia 7 de setembro, porque a impressão que a gente dá pelos livros de história é o seguinte, um belo dia a pessoa acordou, vou pegar a data de hoje, vou realizar tal fato. Parece que é assim, né? E não é. É porque a gente cava tantas datas que a impressão que dá é que Dom Pedro simplesmente fala assim, não quero mais, vou proclamar a independência. E não é. O contexto histórico que acontece no Brasil, os acontecimentos do Brasil, principalmente na Bahia, a Bahia é um estado, na verdade não era nem estado na época, se chamava província, né? Era uma província sempre de pessoas que tinham lutavam. Teve a Conjuração Baiana, tinha muitos rebeldes. E ali era um lugar que tinha uma oligarquia muito forte. Isso fazia parte daquela terra. Você pode reparar que cada estado do nosso país tem uma característica, não sei se vocês já repararam, do povo que ali habita. E o pessoal da Bahia, daquela região da Bahia, sempre foram pessoas lutadoras, sempre foram guerreiros, sempre foram. E aí o que acontece? Havia movimentos já na época bem antes do grito da independência, vários movimentos de independência do país. Ponto. Vários movimentos. No entanto, o rei de Portugal mandava seus representantes para ali conter esses rebeldes. Por que eu estou chegando a esse ponto? Em várias províncias, principalmente na Bahia, houve conflitos militares intensos entre tropas portuguesas e brasileiras. Então ali era intenso, mesmo antes do grito de independência. E aí? E nesse contexto, surge uma figura inesperada, uma freira idosa, que na época ela tinha 60 anos, quando aconteceu, a primeira mártir da independência do Brasil. Por isso que a foto dela está lá, a pintura dela, perdão,
está lá. Ela foi considerada a primeira mártir da independência do Brasil. Por quê? Porque ela lutava pela causa? Não. Por incrível que pareça. E eu vou contar a história. Olha que interessante. O que aconteceu, então? Primeiro eu tenho que entender aonde que aconteceu, que é o convento da Lapa. Então essa aqui é uma foto atual, né, da porta principal do convento, uma das portas do convento. Aqui ela dá uma vista aérea, só para a gente ter uma ideia. E ela foi construída a partir de 1750, ou seja, século XVIII, século XVIII. Nessa época, toda a arquitetura, a função dos conventos era receber mulheres. Poucas eram aquelas que tinham a missão, a vocação para serviços religiosos, para prestar serviços religiosos. A maioria eram muitas vezes viúvas, que muitas vezes não tinham para onde ir, então podiam se tornar freira, viúva podia. Algumas eram mulheres que eram abandonadas, mães solteiras, às vezes filhas rebeldes, e a família mandava para o convento. Então, dentro do convento, tinha vários serviços, várias obrigações, e a função do convento não era só recolher essas moças, mas para a formação de freiras, não era só isso, mas era prestar como se fosse um apoio de caridade espiritual no local, para a época. Tanto que a própria arquitetura, se a gente olha aqui uma foto, olha, se você, aqui é a igreja do convento. Olha só como é que ela é, toda a arquitetura aqui, ela é considerada como, na época era barroca, que chama, arquitetura barroca. Então ela é cheia de detalhes. Quem lembra aquelas igrejas de ouro preto, né? Todas pintadas de ouro, todas cheias de rococó? Nós temos dentro dessa arquitetura, no Brasil, lugares que já tinham lugares pré-estabelecidos desde antes de 1700. Então nós temos o barroco em São Vicente. Quem já foi para São Vicente, para a praia, já entrou numa igrejinha de lá? São Vicente, que aqui foi uma das primeiras cidades aqui do Brasil. Nós temos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, não é só de Minas Gerais, e a Bahia, Pernambuco, Recife. Então todo esse lugar onde os portugueses ficaram, eles trouxeram esse tipo de arquitetura. Então são aqueles casarões altos, janelas para a rua, geralmente são brancas, janelas pintadas de azul, os azulejos portugueses. Então tudo tem uma característica local. Porque dificilmente nós vamos encontrar esse tipo de arquitetura no interior do país. Por quê? Porque como é um lugar que teve a sua população fixa de um tempo muito recente, dificilmente vamos encontrar essas arquiteturas antigas, né, em regiões do interior do país. Goiás, Mato Grosso, por exemplo, que são estados mais recentes. Tá bom? Bom, então ali tem as celas da freira, os pátios internos. Então esse é o convento da Lapa. E ele é considerado o segundo maior da Bahia. Ele era muito grande. Na mesma rua que se chama Joana Angélica, tem um outro convento que é maior que esse. Tá? Bom, e quem foi Joana Angélica? A pintura, essa foto aqui, ó, que eu trouxe, da minha máquina não ficou bonita, mas esse aqui eu peguei na internet. Mas é essa pintura que está no museu. A pintura dela está no museu. Ela está do lado, inclusive, de Labartô, que também foi um outro homem que ajudou o pessoal da Bahia a adquirir a sua independência. Olha só que interessante. E aqui, ó, essa pintura foi feita por Domenico Falucci. Tá? Então, ele está lá no museu. Então, foi essa foto que eu vi, foi essa pintura que eu vi. Eu falei, caramba, quem é ela? E quando a gente vê imagens da Joana de Ângeles, né, dela em espírito, não foge muito a essa imagem que a gente encontra dela. Você pode reparar, alguém já viu a imagem da Joana de Ângeles? Em vídeo, alguma coisa, em pôster, né? É bem assim, ó, bem parecida com ela. Então ela nasceu em Salvador em 1761 e ela era de uma família bastarda. Só que aos 20 anos de idade, diferente de muitas mulheres que iam para o convento, ela quis ir para o convento. Ela desejava, era a vocação dela, com os 20 anos de idade. Ela decidiu cuidar da vida dela, ter a vida dela de volta a Jesus. Por que será? Será porque a gente sabe que
encarnações pregressas, Joana também trabalhou, né? Aquela foi Joana de Cusa, né? E aquela lá de Jesus, ela morreu, martirizada, inclusive. Ela já foi, se não me engano, não é Santa Clara, Santa Clara, se não me engano. Foi Santa Clara, né? Foi Santa Clara. Então, essa condição que o Espírito traz em devoção, e uma anterior a essa, ela foi uma poetisa no México. Eu só não lembro o nome dela. Essa propensão que o Espírito dela traz para ter essa devoção a Jesus, traz para a gente uma reflexão muito grande. Alguém já se sentiu, por exemplo, diante de algum lugar, de algum ambiente, fala, nossa, parece que eu vivi isso aqui? Ou então, tem determinados lugares no mundo, contextos históricos que parece que você admira. Tem coisas que a gente não liga muito, mas tem alguns que você fala, nossa, eu adoro essa parte histórica. Quem sabe não é algo preservado na nossa memória espiritual de alguma passagem nossa para esses tempos? São indícios. Então, quando a gente fala, presta atenção nas nossas tendências, nas nossas inclinações, pode ter certeza que nós temos uma memória espiritual. Aqui, no caso, ela encarnada, o que ela quis? Devoção a Jesus mais uma vez. Olha só que interessante. E aí, com o tempo, ela se destacou na sua liderança e espiritualidade, e de acordo com os artigos da época, eu cheguei a ver postagens de cartas escritas à mão pela abadesa. Então, tinha documentos. Mas o que a gente tem de informação dela, do convívio dela, é que ela era uma pessoa que acolhia as noviças, ela acolhia todo mundo, e ela tinha um trabalho de caridade ali na região muito grande, ela era reconhecida por isso. Então esse é um ponto importante. E aí, esse cargo de abadesa, que é o mais alto que uma freira pode alcançar, ela ocupou 2 vezes, e o último em 1822, que foi o ano de sua morte. Aqui, aí. E o ataque e o sacrifício, né? O que acontece? O que aconteceu? Um grupo de soldados, isso aí a IA fez para mim, né? Que legal, né? IA é gostoso, que ele consegue. No dia 19 de fevereiro de 1822, 19 de fevereiro, o grito da independência foi no dia 7 de setembro. Por isso que eu trouxe todo aquele contexto. Porque, mas se ela foi mártir da independência, então ela morreu no meio da independência? Não, foi antes que aconteceu. Um grupo de portugueses, acreditando que havia soldados portugueses acreditando que havia refugiados ali na cidade de Salvador, que já na época estava sendo sitiada pelo comandante português local. Não vou ficar falando muito nome para não ficar muito técnico. Oi? O Manuel, o Joaquim. Não, mas ele não é um brigadeiro. Ele é um brigadeiro. Mas eu não vou falar, porque senão a gente acaba falando muito nome. É muito nome. O foco é aqui. E aí, eles tentaram invadir o convento da Lapa, por quê? Porque eles tiveram rumores de que alguns refugiados estavam escondidos no convento. Porém, eles não estavam. Eles tinham refugiado lá para um outro lado, se não me engano, Recôncavo do Itororó. Era um outro lugar, eles não tinham nada a ver. E esses grupos de soldados portugueses, que quando eles entravam para fazer a ronda, eles entravam, pilhavam e, exatamente, torturavam, humilhavam a mulher, né? E a gente sabe tudo o que acontece depois. Quando a abadesa ficou sabendo, Joana ficou sabendo que eles estavam vindo em direção do convento para que eles quisessem entrar, para preservar as mulheres que estavam dentro do convento, para preservar, para que elas não fossem vítimas de violência, ela falou assim: fogem, vão embora, fogem, eu vou ao portão ganhar tempo. E ela foi ao portão e ganhou tempo. O que ela fez? Ela se colocou diante da porta e ela falou: aqui vocês não, um homem vai passar.
Vocês não vão transgredir, ninguém vai invadir esse lugar. Divaldo fala certinho a frase dela, depois do final. E um deles, por que eu falo bêbado? Porque bêbado, a informação bêbado é do espírito da Joana que conta pro Divaldo, tá, gente? Por isso que eu falo que ela bêbado. Um deles pega a baioneta e a mata. Só que isso deu uma repercussão muito grande no local. Porque no caso ela morre sozinha, ela vai para um outro cômodo, ela morre, as outras irmãs conseguem fugir e dali eles vão embora. Eles não entram no convento. Eles não invadem. Ela conseguiu o que ela queria, com a própria vida. Ela deu a própria vida pelo propósito dela de proteger, porque essa é a função do líder. E aí é no final que essa é uma reflexão que a gente tem que ter. Que muitas pessoas desejam uma liderança, mas a liderança cobra, muitas vezes, muito caro, por decisões que muitas vezes a gente tem que abrir mão até de nós mesmos, quando nós somos responsáveis por outras pessoas, por um grupo de pessoas. E ela agiu como uma verdadeira líder. E aí, ela defendeu o espaço sagrado das religiosas, e aí acontece, né, que ela morre. Essa aqui é uma carta do atestado de óbito dela. Esse é um documento que relata o óbito, que ela foi morta por uma baioneta, etc, tal. Esse fato deu uma repercussão tão grande em Salvador que o povo, a população começou a se revoltar contra os portugueses. A tal ponto deles estarem em procissão e o povo começar a apedrejar. Nesse meio tempo, essa informação chega a Dom Pedro I, tanto que na missa de 30º dia, ele vem em luto, ele junto com a nossa princesa Leopoldina. Os dois vêm à missa de luto dela, 30º dia, em luto, na missa de 30º dia, os dois vêm para prestar solidariedade. Ela foi considerada como a primeira mártir da independência. Por quê? Porque ele acreditava-se que ela estava protegendo um grupo de refugiados, um grupo de rebeldes, perdão, isso mesmo, de rebeldes. Para Portugal eles eram rebeldes, tá? Foi através disso, e esse fato é o que fez com que ela fosse homenageada, e ela é homenageada até hoje na Bahia. Bom, dentro desse contexto aí, né, vamos lá, tocar aqui a história. Essa mulher aqui também foi muito importante, Maria Quitéria. O quadro dela está no salão principal, quem foi bem de frente com a princesa Leopoldina. Aqui tem aquele quadro de Pedro Américo, aquele que é grande, a Independência ou Marte, que é o salão principal, a Maria Quitéria e a princesa Leopoldina, um de frente com o outro, é muito bonito. Quem tiver oportunidade, vá, que vale muito a pena. E aí, quando logo em seguida vai, outras pessoas fazem a luta, Dom Pedro faz o grito da independência, só que a independência da Bahia, da província da Bahia, aconteceu, olha a data aqui, ó, no dia 2 de julho de 1823, praticamente 6, 7 meses depois, quase um ano depois. Para a gente ver que como as coisas na época não funcionavam da forma repentina como hoje. Se hoje a gente recebe uma lei e a partir de amanhã está decretado, a partir de amanhã começa a vigorar a lei. No Brasil, nessa época, não era assim que funcionava. Era bem diferente as coisas. Quando a gente fala em estudo de contexto histórico, é muito comum nós olharmos para a história com a visão que nós temos hoje. Se a gente não entende o contexto, o uso, o costume, como as pessoas acreditavam, nós não conseguimos compreender a história do jeito que ela deve ser compreendida, com fatos e relatos. Não com opiniões pessoais. Porque se eu olho isso aqui, na minha visão, eu olho na minha visão de hoje e falo, isso aqui não pode acontecer mais. Isso aqui não pode acontecer mais. Mas eu não tenho direito de julgar aqueles que estavam envolvidos, porque a gente não sabe como é todo o processo. É isso que é o entendimento de história. Então, quando a gente faz o estudo, por exemplo, da Bíblia, lá no SEC, eu sempre falo, gente, as leis que estão lá na Bíblia, embora sejam absurdas para nós no dia de hoje, a gente tem que entender o contexto da época, por que elas existiam. Independentemente da gente achar justo ou não. Entende? É nesse sentido, tá?
Bom, e aí a partir do martírio houve uma revolta. Outra mulher também foi Maria Quitéria, e aí que colaborou com a expulsão dos portugueses no dia 2 de julho de 1823. Expulsão, vírgula, né? Eles pegaram, pilharam toda a cidade, entraram nas caravelas e sumiram para Portugal. Foi a partir dessa data. Então, tanto que a Bahia comemora até hoje a independência da Bahia. Eles têm essa data até hoje. É importante para eles. E aí, a memória histórica. Esse aqui é um vídeo, esse vídeo aqui é meu. Olha como é que é o teto, olha o telhado aqui do museu, que bonito. Ó. Todos eles, tá vendo? Aqui é um passeio que vale muito a pena. Olha que lindo. Tá vendo? Aqui em volta são todos os nomes que fizeram. Deixa eu ver se ele volta de novo. Oi? Fizeram história, participaram da independência. Exatamente. Aí ele não volta de novo o vídeo. Mas o dela tá bem no comecinho. Eu comecei a filmar, ela tá bem no comecinho. Mas tá tudo ali. É lindo, gente. Vale muito a pena. É um passeio que vale muito a pena. E esse aqui é o mausoléu dela que tem até hoje no convento. Então, quando chega o dia 2 de julho, eles comemoram a Maria Quitéria, a Joana Angélica e outras pessoas ilustres que também participaram. É interessante a gente entender esse contexto histórico. Alguém conhecia essa história? Não? Bacana, né? E aí, agora eu trouxe para vocês a visão do Divaldo. Presta atenção o que ele vai contar sobre ela. Quem foi Joana de Ângeles? Eu sempre via uma claridade à minha volta. Não diria uma sombra, mas um jato de luz e uma doce voz que me falava. E dizia assim: sou um espírito amigo, eu te quero muito bem. E nos momentos difíceis da minha adolescência, essa voz estava ali sempre para me ajudar. Quando eu adquiri consciência espírita, perguntei: você que me fala é meu guia espiritual? E a resposta foi: não, teu guia espiritual é Jesus, como ele é o guia de toda a humanidade. Eu ainda me recordo que eu disse: não, mas eu queria um guia para mim e não um guia de todo mundo. O Espírito sorriu e disse: chama-me um espírito amigo. Eu disse: o nome? Isso não importa, Divaldo. Nomes são representações de personalidades. Eu te daria um nome qualquer, qual é o significado que tem? É melhor que tu tenhas um espírito amigo sem nome do que um nome famoso que não seja teu amigo. E durante anos eu ouvi essa voz. Sem identificação. Por volta do sesquicentenário da independência da Bahia, então um dia a voz me disse: olha, se te apraz o nome, chama-me Joana de Ângeles. É um pseudônimo, porque na minha última existência na Terra eu fui Sora Joana Angélica de Jesus. Mas Joana Angélica lhe relatou alguma coisa a respeito do episódio de sua morte na época da independência da Bahia? Depois que eu vim a saber de que se tratava e ficamos mais ou menos íntimos, eu perguntei. Quando eu soube, me tornei mais lúcido, eu perguntei o porquê de ela ter vindo para a porta para impedir a entrada daqueles portugueses embriagados. E ela me disse: meu filho, quando eu pensei que eles iam estuprar as monjas, a todas nós, eu não tive outra alternativa. Que se eles viessem para furtar as alfaias, as pedras preciosas, que eram poucas, mas os santos, que eram muito antigos, podiam levar, porque isso são coisas. Mas quando lembrei do ultraje, de que eles iam destruir vidas, pessoas castas, outras nem tanto, e naturalmente nos iam submeter a humilhações, a minha vida era de segundo plano. E daí eu disse: só entrareis aqui, covardes, por sobre o cadáver de uma mulher. E então o soldado, ao embriagado, veio com a baioneta calada e lhe passou o peito. Ela estava na segunda porta de entrada, recuou no convento da Lapa. E então ela recuou e morreu numa cômoda que tinha ao lado. E teve a felicidade de salvar os monges, porque nesse ínterim elas conseguiram refugiar-se. Olha só que interessante. Ela é celebrada na Bahia como mártir da independência. É
intenção dela nunca foi independência. Qual foi a intenção dela, gente? Proteger aquelas que foi confiada, porque ela era líder. E aí a gente tira uma reflexão. Isso não vai invalidar todo o papel, não é invalidação. Mas para pensar como pequenos gestos de coragem e de amor muda muita coisa. Às vezes a gente acha que só estou ajudando aqui, só que nós não temos a noção da repercussão que um ato de bondade, que um ato de coragem, que um ato de nobreza transmite para as pessoas que estão em volta. Acredito que naquele momento em que ela estava preocupada, ela nem estava imaginando no que iria acontecer depois com o nome dela. Eu estou invalidando a história? Não. Mas olha só, foi um ato de coragem de uma líder que afrontou, teve coragem. Soldados portugueses ali, que ela sabia o que ia acontecer. Olha o medo dela. Mas esse ato de coragem foi que deu pano para manga para outros eventos sucessores. E aí a gente fala, gente, será que tudo que a gente faz não tem valor? Olha, vamos concluir pensando nisso. Será que aquele gesto de nobreza que a gente tem, que todos nós temos um gesto de nobreza. A gente acha que nobreza não é sangue azul, não. Gesto de nobreza é um ato de caridade. É um ato de amor. É um ato de ser justo, ser firme, é o que a gente está falando, leis de justiça, amor e caridade. A gente gera, repercute, reverbera de uma forma que nós não acreditamos. Então, quando a gente duvida do porquê que eu tenho que fazer o bem, nunca duvide. Vai e faz. Porque nós não temos a ideia do quanto um gesto de nobreza reverbera. Vai muito mais além do que a gente imagina. Se a gente tivesse ideia disso, nunca desistiríamos de fazer o bem. Gente, é maravilhosa essa história. Gostaram da história? Bacana, né? É emocionante. Tanto que aconteceu os fatos depois, mas a intenção dela, e lembrando, o livro dos Espíritos. Qual é a prece mais agradável a Deus? Basta levar o pensamento a Ele. O Deus leva em consideração o que a gente faz? Não. Deus leva em consideração quem? A nossa intenção. Ela não foi uma suicida. A intenção dela foi colocar a vida dela de lado para salvar outras vidas. Essa foi a intenção. Muitas vezes a gente tem muito dessa intenção. Vou deixar o meu descanso de lado porque eu sei que tem gente precisando de mim. Eu vou fazer alguma coisa porque eu sei que tem outras pessoas necessitadas. Não esperem que a nossa intenção seja vista pelos outros, porque os outros não vão saber quais são as nossas intenções, mas Deus sabe. Esse sabe. E como a Joana já falou, né? Quem que é o nosso guia? Quem que é o nosso mestre? Quem que é o nosso amigo? Jesus, que está sempre do nosso lado. Então essa é a história de hoje. Agradeço a presença, a atenção de todos e que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Que assim seja.